E agora teremos a satisfação de ouvir o professor Clemerson Melli Cleve, que, a exemplo dos outros professores, dispensa qualquer apresentação, mas, para cumprir o protocolo, vamos lá. O professor versará sobre o tema responsabilidade do Estado pelo exercício da função judicial, e o professor é professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, professor titular de Direito Constitucional das Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, líder do Núcleo de Investigações Constitucionais em Teorias da Justiça, Democracia e Intervenção da Universidade Federal do Paraná e professor do doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha. Professor, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero dizer que estou muito feliz nesta tarde. Estou sempre feliz quando estou entre amigos e mais ainda quando essa reunião entre amigos ocorre na Bahia. Que sejam de agradecimento aos organizadores do evento. E eu agradeço particularmente ao meu querido amigo Márcio. Também gostaria de cumprimentar a mesa, o senhor presidente Rafael Valim, os meus queridíssimos amigos Veida, Regina e Luiz Roberto Barroso. É sempre confortável e muito estimulante estar ao lado de pessoas tão preparadas e tão inteligentes, tão eruditas como essas. Também gostaria de prestar uma homenagem àqueles que já se foram e estão sendo lembrados em todos os painéis e mesas de debate deste evento. Eu me reporto ao jovem que nos deixou tão cedo, Marcos Juruena Vilela Souto, ao eminente professor Carlos Pinto Coelho Mota, e quero, prestando homenagem a eles, quero também prestar uma homenagem a esta jovem professora, sempre jovem, querida professora Alice Gonzalez Borges, e tenho certeza que, prestando essa homenagem à professora Alice, eu presto homenagem também a todos os administrativistas brasileiros e, inclusive, à nossa linda Bahia. O tempo é muito curto e eu gostaria também que o presidente começasse a operar a guilhotina a partir de agora. E, portanto, não temos possibilidade aqui, cuidando de um tema relativamente complexo, a responsabilidade civil, falarei civil, do Estado por atos judiciais, de aprofundar o tema da maneira como ele eventualmente exigiria ser aprofundado. Então, antes, para utilizar uma linguagem do cinema, antes de uma história filmográfica, antes de um filme, eu pretendo apresentar simplesmente um documentário, portanto, um retrato, uma fotografia documental do estado da arte a propósito desse importante tema. E, ao mesmo tempo, eu opero essa fotografia a partir, evidentemente, do programa do evento, que chama a atenção para os termos cidadania, justiça social e desenvolvimento. Portanto, é a partir desse filtro, dessa perspectiva, que eu pretendo falar rapidamente a respeito da matéria. A Constituição Brasileira de 1988 é uma Constituição que operou, como sabemos todos, um corte na história constitucional brasileira. E, operando um corte, pretendeu reconstruir a comunidade republicana brasileira a partir de novas bases. Eu diria mesmo de modo inaugural. E é claro que a nossa vida, a partir deste momento, passou-se a operar no contexto e sob a égide de uma principiologia bastante interessante. Portanto, é uma Constituição que aponta para uma alteração da sociedade brasileira, que é extremamente generosa com os direitos fundamentais, e generosa com os direitos fundamentais, apontando para objetivos fundamentais da República,
com objetivos muito claros e, ao mesmo tempo, indicando, disciplinando, ainda que sinteticamente, determinadas obrigações do Estado que são tomadas como direitos fundamentais sociais, muitos deles de natureza prestacional. Não são todos os direitos sociais que são de natureza prestacional, mas muitos deles são direitos de natureza prestacional, exigentes de uma atuação positiva de caráter normativo do poder público ou de uma atuação do poder público de natureza material. Portanto, implicando uma heterovinculação, seja do poder legislativo, seja também do poder executivo. Por outro lado, a Constituição brasileira de 1988, ela acreditou profundamente no Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje no Brasil, com todas as dificuldades que nós conhecemos, ostenta um regime constitucional singular, um regime constitucional invulgar, um regime constitucional generoso, um regime constitucional que nós não encontramos em outros países. Em primeiro lugar, no Poder Judiciário, no Judiciário, o que nós temos hoje no Brasil é um poder, e um poder em todos os seus órgãos. Todos os órgãos do Poder Judiciário exercem poder, no sentido de que participam da dinâmica dos poderes que contempla a Constituição Federal na sua arquitetônica. Isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O poder é apenas a Suprema Corte. Mais do que isso, a Constituição Federal conferiu ao Poder Judiciário autogoverno. Acontece nos Estados Unidos, onde o presidente da Suprema Corte é nomeado à vida pelo presidente da República. Portanto, aqui, os pares elegem o presidente do órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro e os tribunais elegem também os seus presidentes nas respectivas justiças. Estou a me reportar ao Poder Judiciário da União, aos tribunais que compõem o Poder Judiciário da União e também aos tribunais que compõem as várias justiças dos Estados. Mais do que isso, o Poder Judiciário se auto-administra, portanto, desempenha atividades atípicas, mas que são instrumentalizadas, ou melhor, que são atividades necessárias para o exercício de uma função típica. Quero dizer para vocês que isso não acontece também em outros países. Os serviços auxiliares do Poder Judiciário, por exemplo, na Bélgica, são governados, são dirigidos pelo ministro da Justiça e não pelo próprio Poder Judiciário. Dispõe de um orçamento próprio, dispõe de iniciativa legislativa. A mais importante lei da magistratura, a lei, portanto, o Estatuto da Magistratura, deverá ser, não temos ainda, e recepcionamos a lei orgânica anterior, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Os tribunais encaminham, portanto, ao Poder Legislativo as suas propostas orçamentárias. E, mais do que isso, a independência do Poder Judiciário, as garantias, entre elas, uma das garantias institucionais, nós temos a entrega necessária das dotações orçamentárias em 2/10 a cada dia 20, sob pena, inclusive, de, na omissão do Poder Executivo, isso implicar hipótese de crime de responsabilidade ou mesmo de intervenção federal, tratando-se de uma omissão, por exemplo, do governador do Estado em relação ao Judiciário dos Estados. Por outro lado, nós asseguramos um amplíssimo direito de ação no Brasil, ou seja, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluído da apreciação do poder judiciário. E, por outro lado, o judiciário brasileiro opera no contexto de uma Constituição analítica. Ora, uma Constituição analítica é uma Constituição que retira do âmbito da discussão política uma série de questões, levando para o campo do debate, que é um debate jurídico. Uma Constituição que é principiológica, é verdade, mas, ao mesmo tempo, é uma Constituição analítica que opera com grande número de normas assim designadas como regras. E de modo que, nesse campo, nós constitucionalizamos, por uma opção do Constituinte de 88, uma série de matérias. Mais do que isso, operamos uma filtragem constitucional do direito infraconstitucional. E o Poder Judiciário, para a garantia dos direitos fundamentais, particularmente dos direitos prestacionais e, mais ainda, do mínimo existencial à falta de norma regulamentadora, atua
nas circunstâncias de omissão ou da administração pública ou de omissão do legislador.